Boa tarde, turminha do sétimo ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem, tá? Vamos hoje para o que seria a nossa primeira aulinha de português, né? A gente teve um encontro da semana passada, mas aquele encontro ficou mais para uma dinâmica da apresentação, me apresentar para vocês, né? Já que muitos não me conheciam, né? Bom, muitos ainda não me conhecem pessoalmente, né? Eu não tive o prazer de ensinar o sexto ano no ano anterior. Só tive o sétimo, oitavo e nono, assim como é neste ano letivo, né? Só estarei ensinando ao sétimo, oitavo e nono. Como vocês estão todos meninos sabidos, estão no sétimo, né? Então irão aprender língua portuguesa e língua inglesa comigo esse ano, tá? Esse período, pelo menos. Bom, e aí o que acontece? Na primeira aula, eu optei por fazer uma dinâmica de apresentação, certo? Explicar a vocês o que estava acontecendo, por que a gente não ia ter aula presencial. Na verdade, porque a gente teria, só que porque ia ser postergada, né? Ou seja, deixada para depois, certo? A volta às aulas presenciais. E aí, hoje, eventualmente, é o nosso primeiro assunto, tá? É o nosso primeiro dia com assunto novo, digamos assim, né? Não é bem assunto novo, porque eu optei por fazer revisão para vocês, mas eu vou explicar o contexto, tá? Depois disso a gente faz uma pequena transição e a gente inicia a aula propriamente dita. O que acontece, tá? Bom, se vocês tiverem a curiosidade de olhar aí o organizador curricular, tá? Organizador curricular, pessoal, é o... Como é que eu posso dizer? É um, é um apanhado, tá? É um apanhado, é um documento que diz pra gente, os professores, tá? As escolas, etc., como que a gente tem que ensinar a cada turma. Por exemplo, vai vir os assuntinhos bonitinhos do sétimo ano, aliás, do sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Eles fazem isso para todas as turmas, mas aqui a gente está falando dos anos finais, então vem sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? E aí na de língua portuguesa, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão olhar que tem um monte de assuntos, ou um monte de assuntos, tá? A única partezinha, e a grande maioria são textos e mais textos, né? Tipos textuais, que a gente tem que treinar bastante esse ano. Mas se vocês tiverem o prazer de olhar, lá no finalzinho a gente vai ter alguns assuntos de gramática, tá? A gente vai ter formação de palavras, o verbo, a predicação verbal, concordância verbal e etc, tá? São coisas que a gente normalmente já estudaria. Porém, eu preciso, antes de tudo, fazer uma sondagem. Como a sondagem via internet não é tão efetiva, pelo menos não ao meu ver, eu optarei por fazer uma revisão no lugar, tá? Em vez de fazer uma sondagem e depois de uma revisão. Vou assumir logo que todo mundo está no nível X e ali a gente vai começar a fazer a revisão e dali vocês podem partir acima, tá? Bom, agora a gente faz essa pequena transição e eu queria avisar vocês, né, deixar cientes que a gente vai revisar hoje classes de palavras. Por que, professor? Porque revisando classes de palavras, vocês não terão problemas para depois treinarem formação de palavras, os verbos, a predicação e etc, tá? A gente inicia todos os anos, em todos os assuntos de português, com o estudo de classe gramatical, tá? A partir dela, você consegue tirar outras infinitas conclusões. E eu digo que de longe talvez seja o assunto que vai ser mais batido esse ano. Porque vira e mexe, alguém esquece, professor, não lembra o que é. A gente lembra, ó, isso aqui, classe gramatical X, tal, as características dela são essa e essa, tá bem? Então, hoje a gente vai fazer logo uma revisão. Para quem nunca tiver visto, né, vai ser um estudozinho normal de classes gramaticais. Talvez a gente até acabe se prolongando mais um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. Vamos à primeira transição e aí a gente volta, tá? Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí a telinha de vocês, né? As classes gramaticais. E aí, se vocês tiverem a curiosidade de contar, vocês vão notar que sempre as classes gramaticais são tidas como 10 classes gramaticais. E aí, se não tiver ocorrido nenhum acidente e você tiver 10 dedinhos na mão, você sabe que para cada dedinho na mão que você tiver, tá? Vai ser atribuído a uma classe gramatical. Eu tinha acabado de gravar um vídeo e ficou imensamente grande, tá? Para facilitar a vida de vocês, eu resolvi gravar esse outro vídeo com dividindo os assuntos, tá? Melhor dividir os assuntos do que tentar passar tudo para vocês e aí, porventura, alguém não conseguir assistir porque a internet, enfim, tá ruim, etc. Hoje, a gente vai, então, em vez de aprender essas 10, a gente vai aprender 3 por enquanto, tá? Separei hoje para a gente aprender a classe gramatical dos nomes, tá? Lembrando que na classe gramatical a gente estuda a função sintática das palavras. Professor, cuidando da função sintática. A função sintática
tá? Nada mais é do que a função que é atribuída àquela classe gramatical, tá? A função, o trabalho que ela tem. Geralmente, quando a gente está estudando português, a gente fala em função sintática e em função semântica. A função semântica diz respeito ao sentido que ela tem, né? A forma, o sentido. Já a função sintática diz respeito à função que ela exerce, tá? E a classe gramatical geralmente é separada em funções, ok? E aí, separando as três classes gramaticais dos nomes, se vocês procurarem aí na telinha de vocês já estão vendo aí as classes gramaticais, vocês não vão achar uma classe gramatical bonitinha dizendo aqui, nomes, vocês não vão achar. Vocês vão achar o seguinte, a classe gramatical dos nomes, né? Lá pra frente vai estudar quando a gente for olhar concordância verbal, é atribuída aos verbos, e concordância nominal é atribuída à classe dos nomes. E cadê a classe dos nomes? Não tá aí. Por isso, porque a classe dos nomes, e aí eu prefiro dizer superclasse dos nomes, porque ela é a junção de três classes gramaticais. E essa sim vocês vão achar aí. Ela é a junção da classe dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios, tá? São essas três aí. Se vocês olharem bem... Desculpa. Vocês procurarem bem aí, iniciando pelo adjetivo, vocês vão ter que os adjetivos elas são aquelas palavras que caracterizam outras palavras, e aí geralmente substantivos, tá? Mas elas classificam aquilo como um estado ou o aspecto, tá? Você caracteriza aquele substantivo como estado ou aspecto. Um exemplo, ele é bonito. Qual é a característica dele? É ser bonito. Então, bonito é um adjetivo. Geralmente a gente atribui xingamentos, elogios e etc. aos adjetivos, né? Por ser uma característica. Se eu pergunto para você, me apresente seu amigo, diga as características dele, você vai dizer, ele é alto, ele é chato, ele é educado, ele é, sei lá, estudioso. Tudo isso são características da pessoa, tá? Lembrando que a gente tem outras características também. Por exemplo, está molhado, né? Por exemplo, hoje o carro estava molhado. É um aspecto do carro, também é um adjetivo, né? O modo como ele estava molhado. Então, essas características de estado, aspecto, né? Do sujeito, do substantivo, são chamadas de adjetivo, né? Você chamar, por exemplo, a menina é bonita, a característica dela, ser bonita. O carro é verde. Qual a característica do carro? Ser verde. O professor é de português. Nota coisa interessante, ser de português é o que a gente chama de locução adjetiva. Uma locução, tá, pessoal? Locução é quando você tem duas palavrinhas exercendo o mesmo sentido de uma. Por exemplo, uma locução verbal são dois verbos exercendo o trabalho de um único verbo, tá? Por exemplo, nós vamos cantar. Em vez de dizer nós cantaremos, eu dizer nós vamos cantar. Vamos e cantar indicam uma única ação, que é a de ir cantar. Logo, chamamos de locução verbal. Nesse caso, a gente tem uma locução adjetiva, tá? De português, do, filho e etc. Né? São o que a gente chama de locuções. Uma coisa interessante de falar para vocês é que vocês estão vendo aí uma de classes gramaticais e cada classe gramatical ela é subdividida em demais classes. Você tem, por exemplo, os adjetivos eles podem ser separados em adjetivos simples, adjetivos compostos. Pode ser, e aí, por exemplo, adjetivo composto é quando você tem mais de uma palavra, né? São bonitos e inteligentes. Por exemplo, os alunos são bonitos e inteligentes. Ou então, os alunos são estudiosos. Quando você tem mais de uma, composto. Quando você só tem uma, como é o caso na oração, no exemplo que eu usei de estudiosos, eles são estudiosos. Você tem um adjetivo simples e assim por diante, né? Você tem adjetivo primitivo, adjetivo derivado. E o primitivo, só para mostrar para vocês, o primitivo é quando você tem uma palavrinha que dá origem a outras. Por exemplo, pedra dá origem a pedreiro, pedreira, pedregulho. Então, pedra é primitivo e o resto é derivado. O mesmo acontece nos adjetivos, tá? Bom, dando sequência, né? Passando pelos adjetivos, a gente tem então os substantivos. Substantivos são aquelas palavrinhas que nomeiam seres, sentimentos e etc, tá? Tudo que dá nome é chamado de substantivo, tá? Por exemplo, isso aqui é um celular, tá? Celular é o nome desse aparelho, né? Desse apetrecho, né? O meu nome é Emanuel, então o meu nome é Emanuel. Lembrem que os substantivos eles nomeiam as coisas, então a gente tem também, tá? Assim como nas outras classes, uma subdivisão para os nomes. Nomes próprios, pessoas, lugares, países, etc. se escrevem com letra maiúscula justamente por serem nomes, né? Então, você vai ter
Nomes próprios se escrevendo com nome maiúsculo, por exemplo, Emanuel, que é o meu nome, se escreve com letra maiúscula. Brasil, nome de um país, se escreve com letra maiúscula. Praça, deixa eu ver, praça não, mas sei lá. Igreja de São José, né? Bom se escrever, além de São José, seu nome próprio, né? Você vai ter essa escrita com nome maiúsculo por ser o nome de um local, né? Que é a nossa igreja matriz aqui de Vertentes. Vertentes também é um local, se escreve com letra maiúscula e assim por diante, tá, pessoal? Já a gente tem outros nomes, né? Por exemplo, o que a gente chama de nomes comuns, né? Celular, computador, lâmpada, ventilador, cama, né? Todos esses são nomes comuns, não precisam ser escritos com letra maiúscula porque eles indicam não o nome exatamente de um objeto, mas em si o seu não é um nome próprio, tá? E aí, fora esses dois, a gente ainda tem os nomes a gente tem os substantivos abstratos, concretos, né? Por exemplo, um celular, ele é um substantivo concreto. Como assim, professor? Porque eu consigo palpar, eu consigo pegar, certo? Eu consigo ver exatamente, é coisa palpável, tá? Palpável é algo que você consegue pegar. A gente chama de substantivo concreto. Já os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam sentimentos humanos e a gente não consegue eventualmente palpá-los, né? Tocá-los, etc. Por exemplo, saudade, esperança, certo? São sentimentos humanos e você não dá um nome às coisas, então são substantivos. Só que, além de dar nome às coisas e serem comuns, eles são impalpáveis, você não consegue pegá-los. Logo, eles são caracterizados como abstratos. Lembrando que uma coisa abstrata é justamente isso, né? Que se passa, você tem o entendimento de que aquilo se passa na sua cabeça e tal. Você entende o que é, mas você não consegue eventualmente palpá-lo. Agora, isso é diferente de, por exemplo, o vento. O vento eu não consigo palpar, né? Pegar exatamente, mas o vento é concreto, tá? Por não ser um sentimento e etc. Não confundam os dois, né? Tem gente que confunde os dois. Mas, dando sequência, a gente passou pelo adjetivo, passou pelo substantivo e vamos então ao último de hoje, né, que é o advérbio. O advérbio é bem interessante. O advérbio é uma classe de palavras que ele modifica o sentido de outro substantivo, de outro adjetivo, de outro advérbio ou até de um verbo, tá? Eles são palavrinhas feitas para causar uma intensidade, uma diferença em outras palavras, tá? Quando você tem, por exemplo, ele chegou bem. Note que eu tenho o sujeito ele, chegou é verbo e bem é o modo como ele chegou. Ele chegou bem. E esse bem é uma palavra que altera o modo de como ele chegou. Por alterar o modo de como ele chegou, é chamado de advérbio de modo, tá? A gente tem uma série de advérbios também. A gente tem advérbio de modo, advérbio de tempo, negação, intensidade, certa afirmação, de incerteza. Ele provavelmente virá. Gente, certeza, provavelmente. Na verdade, provavelmente é certeza, provavelmente. Mas, por exemplo, talvez chova. É incerteza. Ele, deixa eu ver. Ele chegou bem é modo. Ele acordou cedo. Como ele acordou? Cedo. Cedo é tempo, certo? Então, essas palavrinhas, cedo, provavelmente, felizmente, não, felizmente não. Mas provavelmente provavelmente é afirmação. Calmamente, depressa, devagar, modo, certo? Isso aí são modos, são advérbios de modo, advérbio de intensidade, advérbio de tempo, advérbio de negação, certo? Por exemplo, o advérbio de negação famoso é não, né? Advérbio de tempo famoso é jamais, nunca. Engraçado, né? Tipo, nunca é advérbio de tempo, não é de negação, por mais que se pareça. Porque nunca indica que algo jamais irá acontecer em tempo algum. Não é que você tem um não, mas é que é relativo ao tempo, não é de negação exatamente. Então, é um advérbio de tempo. Veja coisa interessante, né? Jamais também é de tempo e etc. Você tem aí de incerteza, quiçá é o mesmo que talvez, né? Quiçá é o mesmo que talvez. Então, você tem aí advérbios de incerteza, né? Eles modificam o sentido do verbo, advérbio ou do substantivo adjetivo, né, indicando essa alteração aí. Eles mudam um nome ou um verbo, né? A alteração de um nome ou de um verbo. Com o tempo, vocês vão aprendendo isso melhorzinho. Eu tenho para vocês, vou fazer uma atividadezinha para vocês de fixação para vocês, tá? Vou passar essa atividadezinha para vocês. E aí a gente pode se organizar. Vocês podem entrar em contato comigo no privado. Se vocês quiserem, sei lá, tirar dúvidas, conselhos, questionamentos, se quiserem conversar, sei lá, da morte da bezerra, eu estarei presente na aulinha de vocês, para caso vocês queiram conversar, tá, pessoal? Independente. Mas, assim, obviamente, o que eu espero é que vocês façam uma atividadezinha, tá? E
Enfim, se tiverem dúvida, venham me questionar. Lembrando que a gente tem aí no canal outros vídeos interessantes também sobre isso, tá? Sobre classes gramaticais, inclusive mais completos que esse. Esse a gente está aprendendo 3 classes gramaticais. Estamos aí na falta de mais 7. Lembrando que são 10 ao total, tá? Na próxima a gente... eu vou escolher exatamente qual a melhor progressão, né? Qual vai ser a melhor sequência de assuntos. E a gente aí pode estar dando continuidade aí na próxima aula de português. Tá, pessoal? Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Bons estudos!